4 criaturas coloridas e com televisores em suas barrigas se divertem em seu mundo mágico e assistem crianças reais realizando diversas atividades. Essa premissa simples é pano de fundo de uma das séries que mais marcaram as crianças dos anos 90 e início de 2000. Há quem ame e quem odeie os Teletubbies, seja pelas músicas ou pelo comportamento dos personagens, mas o que não dá pra negar é que o programa fez um estrondoso sucesso por onde passou. Hoje eu trouxe alguns fatos bem curiosos sobre esse mundo fantasioso de Tinky Winky, Gypsy, Lala e Pooh. Mas antes, peço que se gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, porque toda semana te prometo conteúdos bem legais sobre filmes, programas, desenhos e outros tantos assuntos sobre cultura pop. Seu apoio é essencial para seguirmos tocando esse projeto, afinal tudo isso é feito pra você. Agora simbora pro conteúdo. É a hora dos Teletubbies! É a hora dos Teletubbies foi uma série que estreou em 1997, criado pela produtora de programas infantis inglesa Annie Wood e por Andrew Davenport, um ator e produtor inglês que escreveu cada um dos 335 capítulos que compõem a série. O programa foi produzido pela rede britânica BBC e pela Red Go Productions. No Brasil, a série estreou pela Rede Globo no dia 11 de janeiro de 1999, dentro do programa Angel Mix, que era exibido a partir das 8h30 da manhã com a Angélica. A versão exibida pela Rede Globo mostrava quadros e crianças brasileiras, apesar da série ser britânica. Já na versão exibida posteriormente pela TV Cultura, era mostrado as crianças e quadros britânicos. Sucesso em 120 países, a série foi traduzida para mais de 40 línguas diferentes. Fato esse que parece ser inacreditável para um desenho que continha bem poucos diálogos. Os personagens procuram mostrar a diversidade racial existente no mundo. Por exemplo, Gypsy é interpretado por um ator negro e Pooh por uma atriz de ascendência chinesa. Essas características são refletidas no físico e nas palavras usadas pelos personagens. O ator e comediante David Thompson deu vida ao personagem Tinky Winky nos primeiros 70 episódios. Depois disso foi retirado da série, pois segundo a BBC a interpretação do papel não era aceitável. Daí então o papel ficou para o ator e bailarino Simon Shelton, e permaneceu interpretando o personagem até o final da série. Simon faleceu em 17 de janeiro de 2018, aos 52 anos. Gypsy foi interpretado pelo ator e humorista John Smith, que hoje em dia é famoso no meio de stand-up comedy. A atriz, diretora e dançarina Nick Smedley deu vida a Lala. Depois do fim da série, ela esteve envolvida em outros programas infantis como coreógrafa. Em 2012, motivada pela paixão por trabalhar com crianças, tornou-se uma contadora de histórias. Pooh foi interpretada pela atriz e apresentadora Pui Fan Lee. Atualmente, ela está com 50 anos e apresenta um programa infantil chamado Show Me Show Me. Você lembra daquele bebê sorridente que aparece como o sol? Pois é, ele foi interpretado por Jazz Smith, quando ela tinha apenas 9 meses. Um produtor de Teletubbies estava procurando por bebês sorridentes, quando a encontrou sendo pesada em um hospital. O sorriso famoso foi gravado enquanto ela ria do seu pai brincando com carrinhos. Muita gente não tinha a mínima noção da verdadeira altura dos personagens, até algumas fotos dos bastidores viralizarem na internet, o que surpreendeu muitas pessoas. Tinky Winky media aproximadamente 3 metros, Gypsy cerca de 2,70 m, Lala 2,60 m e Pooh aproximadamente 2 metros. Além disso, os trajes pesavam cerca de 13 quilos e os atores enxergavam e respiravam pelos buracos presentes na fantasia. E eles não podiam ficar com ela por muito tempo, por falta de oxigênio. Por conta da altura dos personagens, os coelhos escolhidos para aparecerem no programa não eram comuns, pois se usassem coelhos de tamanho normal, eles iriam parecer apenas ratos, perto dos Teletubbies. A raça escolhida foi a gigante de Flanders, conhecida por ser uma das maiores raças da espécie, que pesam entre 6 e 10 quilos. Gravar as cenas com os coelhos nem sempre era uma tarefa fácil, pois eles eram muito propensos a copular o tempo inteiro. Em muitas ocasiões, as cenas tiveram que ser repetidas, porque haviam animais se reproduzindo durante as gravações. Muitos devem se perguntar o que aconteceu com o local onde o programa era gravado, ou até se ele ainda existe. Bem, se depender da britânica Rosemary Harding, o local dificilmente será visto outra vez, a não ser pelo Google Maps. A mulher de 63 anos é proprietária da fazenda que serviu de cenário para o programa infantil. Rosemary se irritava com as constantes invasões de turistas na fazenda localizada em Wimpston, na Inglaterra, e resolveu transformar as colinas tão distantes em um lago.
As pessoas estavam pulando cercas e cruzando os pastos. Honestamente, estamos felizes de ver o fim disso, declarou a mulher ao Sunday People. Agora me fala aí nos comentários se os Teletubbies marcaram sua infância ou se você era do time que não suportava as 4 criaturinhas. Não esquece de deixar seu like se gostou desse vídeo e já sabe, né? Toda semana a gente tem um encontro marcado aqui no canal. Até o próximo vídeo, fui!